Bem-vindo ao TV News! Já deixe o seu like e faça sua inscrição no canal para acompanhar tudo em primeira mão. A direita brasileira e o movimento bolsonarista vivem um momento de reorganização política diante das incertezas envolvendo a possível candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. O tema ganhou destaque após debates internos e avaliações feitas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre os impactos de um enfraquecimento político da pré-candidatura do parlamentar. A discussão se intensificou após dificuldades políticas, jurídicas e eleitorais que passaram a cercar o nome de Flávio Bolsonaro dentro do campo conservador. O cenário levou integrantes da direita a discutirem alternativas e estratégias para manter a força política do bolsonarismo caso mudanças no cenário eleitoral se confirmem. Segundo análises apresentadas no podcast O Assunto, do G1, lideranças políticas ligadas à direita avaliam que o movimento enfrenta um desafio importante: preservar a unidade do eleitorado conservador enquanto diferentes nomes começam a surgir como possíveis representantes do campo político associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre aliados do bolsonarismo, existe preocupação com a fragmentação do grupo político. Integrantes da direita temem que a ausência de um nome forte e consensual possa abrir espaço para divisões internas e enfraquecer a influência política construída nos últimos anos. Nos bastidores, partidos e lideranças conservadoras discutem possíveis cenários para a eleição presidencial. Um dos debates envolve até que ponto Flávio Bolsonaro conseguiria herdar o capital político do pai e manter mobilizada a base eleitoral bolsonarista. Analistas políticos observam que a relação entre Jair Bolsonaro e sua base continua sendo um dos principais fatores de influência dentro da direita nacional. Mesmo diante de obstáculos políticos e jurídicos, o ex-presidente segue exercendo forte liderança sobre apoiadores e sobre parte significativa do eleitorado conservador. Ao mesmo tempo, outros nomes da direita começaram a ganhar espaço nas discussões internas. Governadores, parlamentares e lideranças regionais são citados nos bastidores como possíveis alternativas caso o cenário eleitoral exija mudanças estratégicas. Especialistas apontam que o bolsonarismo enfrenta um momento de transição política. O movimento precisa decidir se aposta em um nome diretamente ligado à família Bolsonaro ou se amplia espaço para lideranças associadas ao mesmo campo ideológico, mas com perfil político próprio. Segundo avaliações políticas, a principal preocupação da direita é evitar perda de protagonismo nas eleições presidenciais. O grupo busca manter a capacidade de mobilização eleitoral construída nos últimos anos e preservar influência sobre pautas relacionadas à segurança pública, economia, conservadorismo e críticas ao governo federal. Outro fator que entra no radar é o comportamento do eleitor conservador diante de um eventual cenário sem um nome diretamente identificado como herdeiro político natural do ex-presidente. Pesquisadores observam que parte do eleitorado mantém fidelidade ao bolsonarismo como movimento político, enquanto outro segmento demonstra abertura para novos representantes. Além disso, partidos aliados acompanham atentamente o impacto de decisões judiciais, investigações e movimentações institucionais sobre o cenário eleitoral. A definição de candidaturas pode depender diretamente da estabilidade política e jurídica de lideranças associadas ao bolsonarismo. Enquanto isso, integrantes da oposição ao governo Lula avaliam estratégias para fortalecer presença nos estados, ampliar alianças partidárias e consolidar uma narrativa competitiva para 2026. O debate sobre o futuro da direita também envolve diferenças internas sobre discurso político, alianças eleitorais e posicionamento institucional. Parte do grupo defende manutenção do tom mais combativo associado ao bolsonarismo. Outro setor acredita que uma estratégia mais moderada poderia ampliar alcance eleitoral. Segundo especialistas citados nas análises políticas, o movimento conservador tenta equilibrar fidelidade à identidade bolsonarista e necessidade de adaptação diante de um cenário político em transformação. A incerteza sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro também alimenta movimentações de outros nomes interessados em ocupar espaço no campo conservador. Governadores e lideranças partidárias acompanham pesquisas de opinião e avaliam possibilidades de crescimento político. O tema ganhou repercussão porque a eleição presidencial de 2026 já começa a influenciar alianças, estratégias regionais e articulações partidárias em diferentes estados do país. Embora ainda faltem meses para definições formais, partidos já monitoram cenários eleitorais. No campo da direita, uma das maiores preocupações é evitar divisão excessiva entre candidaturas que disputem o mesmo eleitorado. Estratégias internas incluem negociações políticas e busca por consenso em torno de um projeto eleitoral capaz de unificar setores conservadores. Analistas avaliam que o bolsonarismo ainda possui grande capacidade de mobilização, mas enfrenta o desafio de transformar liderança política em organização eleitoral sustentável diante das incertezas do cenário nacional. O futuro da direita brasileira dependerá de fatores como decisões judiciais, desempenho econômico, aprovação do governo federal, articulação partidária e capacidade de construção de alianças políticas. Enquanto isso, o debate sobre o papel de Flávio Bolsonaro permanece no centro das conversas entre lideranças conservadoras. O senador é visto por aliados como figura relevante dentro do movimento, mas ainda enfrenta dúvidas sobre viabilidade eleitoral e potencial de consolidação nacional. A discussão também mostra como o bolsonarismo busca se reorganizar diante de mudanças políticas e da necessidade de preparar uma estratégia competitiva para a próxima eleição presidencial. O cenário continua aberto e deve evoluir conforme novas movimentações partidárias, pesquisas eleitorais e decisões políticas ocorram nos próximos meses. E você, na sua opinião, a direita brasileira conseguirá manter unidade política diante das incertezas sobre lideranças para 2026? Deixe seu comentário.
Seu projeto merece presença profissional. Eu crio sua identidade visual, edito seus vídeos, desenvolvo seu site e gerencio seu canal no YouTube. Tudo com estratégia, qualidade e criatividade para sua marca se destacar de verdade. Quer resultado de verdade? Fala comigo e vamos transformar sua ideia em sucesso. Contato na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal.